Aprender sobre o mercado de trabalho portuário, essa é a sua chance. Estão abertas as inscrições para o BTP com Elas, curso gratuito que contribui para a capacitação de mulheres para um dos setores que mais crescem na região. São 30 vagas e para se candidatar é necessário residir na Baixada Santista, ser maior de 18 anos e ter ensino médio completo. Inscreva-se até 10 de maio. Mais informações em www.btp.com.br/BTP com Elas. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana, nas duas margens do nosso porto, estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. .com.br. Grupo Iaman. Só é perfeito para nós quando é seguro para você. 107,7 Rádio Santa Cecília FM. A partir de agora, na Santa Cecília FM, programa ZR News. Apoio Grupo Mendes, sempre construindo histórias. Encha Plus, consultora incorporadora, onde a qualidade faz a diferença. Com Cais, há 27 anos realizando o embarque dos seus sonhos. Eletromídia Litoral, Residencial Novo Valongo. Grupo Iaman, só é perfeito para nós quando é seguro para você. Sicredi, instituição financeira cooperativa. Sicredi, gente que coopera cresce. E Unimed Santos. Muito bom dia para você sintonizado aqui na Santa Cecília FM. Está começando mais uma edição do programa ZR News. Um prazer enorme ter você aqui com a gente nesse dia 6 de maio, quarta-feira. Hoje um programa especial, você já vai saber por quê. Eu sou Diogo Gamberini, mais uma vez substituindo o Zé Torquato, que está em viagem, continua no Mato Grosso do Sul, visitando a fábrica da Eldorado Brasil Celulose. Ele vai trazer mais informações sobre essa viagem amanhã para a gente no quadro Porto News. E hoje ele me deixou com o privilégio de apresentar esse programa, porque a gente tem um convidado especial. Mas antes de apresentar ele, o Thiago Paes vai passar para você o WhatsApp para você participar do nosso programa. Bom dia, Thiago. Tudo bem, Diogo? Bom dia para você, a quem nos ouve e nos assiste no programa ZR News, WhatsApp, mais um dia aguardando o seu contato no 13 99797 1077. 13 99797 1077. E compartilhando a bancada comigo hoje, o jornalista Sandro Tadeu. Bom dia, Sandro. Olá, bom dia, Diogo, bom dia, Thiago, bom dia ao nosso convidado e um bom dia especial a todos os ouvintes e internautas da Rádio Santa Cecília. Isso aí, e o nosso convidado especial de hoje, ele que é fundador do Movimento Brasil Livre, presidente da Missão e agora pré-candidato à presidência da República, Renan Santos. Renan, esqueci alguma coisa? Tudo certo? Pois é, esqueci que sou vocalista da banda Limão Rosa. Vocalista, empresário e compositor, não é? Escritor e editor-chefe de uma revista. Legal. Tô brincando, você não esqueceu, não, tá tudo bem. Não, a gente vai tocar nisso mesmo porque o MBL, de um tempo pra cá, ele criou todo um ecossistema cultural em volta dele, né? Justamente isso que é a primeira pergunta que eu queria fazer pra você, porque de uns anos pra cá, vocês deixaram aquele liberalismo ortodoxo de lado e passaram a criar um projeto próprio de Brasil, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa trajetória. Muito bom, primeiro bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui trocando ideia com vocês aqui na rádio. De fato, quando nós surgimos, nós tínhamos um mínimo denominador comum, que era a ideia de combate à corrupção, redução da máquina do Estado, fim de privilégios. Isso nos colocava como liberais, meio dogmáticos. Até porque o Brasil passava por uma crise de ausência dos princípios básicos de liberalismo. Você tinha um Estado altamente pessoal, não impessoal, ou seja, você tinha um centrão com a Dilma liderando aquele escândalo de corrupção, que era o escândalo do Petrolão. Você tinha a economia quebrando, você tinha alta participação do Estado na economia. E, de fato, o Brasil precisava, como ainda precisa, de um choque de liberalismo em muitos termos. Tanto um liberalismo no sentido de defesa daquilo que a gente chama de republicanismo, quanto de um Estado que seja menos pesado para as pessoas que trabalham e produzem. Mas conforme a gente foi deixando de ser apenas um movimento que critica, e a gente passa a ser um partido que propõe,
Aí nós temos que olhar para o Brasil como um todo e entender que as respostas que nós temos que dar serão as mais diversas possíveis. Um exemplo que eu dou o tempo todo é um dos princípios do liberalismo centrais é o princípio da subsidiariedade, né? Ou seja, a ideia de que quanto mais próximo da base você tá, mais poder você tem que outorgar. Só que quando eu olho isso nos municípios brasileiros, isso não funciona. Os municípios brasileiros, eles não têm que ter tanto poder em muitos lugares, infelizmente, porque eles não são autossustentáveis. É diferente do município autossustentável. O município que se autossustenta vai bem. Agora, o município que não se autossustenta, que vive de dinheiro do governo federal, ele é basicamente um lugar de dragar dinheiro para uma classe política parasita. E eles não entregam serviço para as pessoas. Portanto, o governo federal tem um papel em civilizar esses municípios, em obrigar os líderes locais a aplicarem políticas públicas. Isso é liberal ou não? Não sei, eu só sei que funciona. O que eu estou propondo é fazer coisas que funcionam, não ficando preso numa caixinha ideológica. A gente já também está discutindo muitas coisas no Brasil dentro de caixinhas ideológicas retardadas. São caixinhas ideológicas estúpidas, de gente imbecil, gente burra. Por isso que a gente vê petista e bolsonista se engalfinhando, e a gente tem que sair fora desse tipo de discussão idiota. E você tem, nesse sentido, um projeto, vamos dizer assim, que é o projeto da responsabilidade administrativa, certo? Isso, lei de responsabilidade gerencial. Que a ideia é o seguinte, cara. Se hoje um prefeito no Brasil ele já entendeu a seguinte coisa, que é mais fácil ele não entregar nada, ele não fazer nenhum esforço sério para melhorar a educação, segurança, infraestrutura, saneamento básico na cidade dele. Ele tem que pegar as vagas na máquina pública, em vez de gastar com técnicos bons, ele colocar pessoas, famílias de pessoas lá para ele comprar o voto dessas famílias, os apaniguados e tal. E aí ele vai no momento certo, compra o voto das pessoas, faz um show lá com Wesley Safadão e se reelege. E ele se reelege mesmo. Os lugares em que a gestão pública vai pior, costumam ter um alto grau de reeleição. As pessoas votam no político que rouba elas ou que simplesmente trata elas como bicho. As pessoas aceitam isso, né? O ser humano é um ser muito resiliente, ele se acostuma com o absurdo. E aí, se nós não aplicarmos um conjunto de regras que obrigam este político a cumprir metas de desempenho na área de segurança, saneamento, educação, desenvolvimento econômico, se nós não fizermos isso, ele vai continuar administrando esses municípios mal. Então, o que nós estamos propondo na lei de responsabilidade gerencial? Um político, um prefeito, para ser bem claro, se ele não emprega, vamos dizer, esses indicadores de desempenho, ou seja, se ele não melhora a cobertura de esgoto no município dele, os índices de educação, aumenta a atividade econômica, ele fica inelegível. Aí ele pode comprar voto como ele quiser, porque ele não vai poder concorrer à eleição. Nem ele, nem o partido dele por 8 anos naquele município. Aí esse político tem um recado claro. Se ele virar prefeito, ele tem que performar. Se ele performar, tá tudo bem, o partido dele até ganha fundo partidário. Se ele não performar, ele perde o direito político dele. E esse tem que ser o jogo daqui em diante. Sandro, a pergunta é sua. Olá, bom dia, Renan. Uma satisfação estar conversando com você, conhecê-lo pessoalmente. Você foi muito certeiro quando fala dessa questão da eficiência do município, né? E uma coisa que uma bandeira aí do Missão, eu vi que é a questão de você diminuir o tamanho dos municípios, que você até mencionou agora. Esse diagnóstico já tinha sido feito pelo ex-ministro da Economia, o Paulo Guedes, falando, olha, a gente tem municípios demais, aí são várias câmaras, várias prefeituras, é uma máquina administrativa muito grande e não tem recursos suficientes para isso. Eu queria saber como que você pretende viabilizar isso, porque nem sempre é uma discussão fácil de se fazer, porque muitas vezes envolve o bairrismo de alguma comunidade, enfim. Como é que você pretende implementar isso caso seja eleito presidente? De fato, o Paulo Guedes tinha discutido isso no último mandato dele, mas ele nem tentou levar à frente, né? Ele só jogou no ar, vou ter uma reforma administrativa nesses termos. Mas essa é uma discussão que precisa ser trazida e ela precisa partir dos princípios certos. Qual é o princípio certo? É a ideia de que municípios que não se sustentam, eles não têm por que ser municípios. E mais, municípios que não se sustentam e ainda vivem com dinheiro oriundo de outros lugares do Brasil, eles precisam ser fundidos com outros municípios, porque isso é uma irracionalidade econômica. Ela parte da ideia básica de que, em geral, a maior parte dos municípios que foram se emancipando desde a Constituição de 88, se eu não me engano, quase assim, aumentou em 40% o número de municípios emancipados desde a nova Constituição. Eles acontecem porque, em geral, uma família que não era majoritária no município, um grupo político, ele percebe, bom, se eu separar o meu bairro, o lugar onde eu tenho voto, aí eu crio uma cidade e eu mando nessa cidade, eu fico com orçamento. E foi uma jogada muito esperta. E aí esses caras foram emancipando as cidades, as pessoas acreditaram nessa mentira, e hoje você tem um pacto federativo que não funciona. Esse é o diagnóstico. A solução. Precisamos obter maioria para isso? Claramente. Agora, ao mesmo tempo, não apenas as pessoas se beneficiam, mas governadores vão se beneficiar e os próprios munícipes vão se beneficiar. A gente está falando em cortar, por exemplo,
coisa de 2 mil prefeitos, seria no mínimo 20 mil vereadores, mais inúmeros secretários inúteis que são apenas apaniguados ali, uma galera amarrada a um prefeito, em geral, inútil. Então, isso tem um impacto orçamentário muito claro. O Centrão vai chiar de um lado? Vai chiar, é da vida chiar. Só que a gente estabelece os critérios, deixa os critérios objetivos, as cidades são fundidas. Não é que vai deixar de existir a escola naquele município, não vai deixar de existir nada. A estrutura administrativa continua existindo. O que você vai acontecer, você vai ter vai haver apenas um prefeito para aqueles 4, 5 municípios que se fundem e uma Câmara de Vereadores apenas. Então aquela classe política ela vai ter que se adaptar. Né, os deputados federais que votam nisso, eles vão continuar tendo seus eleitores naquela região. O eleitor não vai deixar de existir, as necessidades de resolver os problemas não vão deixar de existir. O que vai deixar de existir é você ter que, para fazer qualquer coisa, ter que falar com 5, 6 prefeitos diferentes que não tem nenhum dinheiro debaixo do colchão, vamos dizer, arrecadatório dele, porque o município dele, na maior parte das vezes, ele é apenas uma ficção jurídica. É até uma dinâmica viciada, né, essa do Centrão, em que muitas vezes esses prefeitos têm um parceiro, um deputado federal que é parceiro, que manda emenda, faz algum tipo de obra ali no município, não resolve esses problemas e acaba sendo um empecilho para o avanço e desenvolvimento daquela região, né? Exato, e eles não ligam nem um pouco para a melhora da região. O ponto é, quando você vai rodando as regiões mais pobres do Brasil, você percebe que não há uma relação entre classe política e melhora da vida das pessoas. Não há nenhuma obrigação deles nisso, muito pelo contrário, todos os instrumentos que eles têm são instrumentos de autopromoção. Então, por exemplo, o caso do Maranhão é o mais óbvio de todos os que eu visitei no Brasil, porque claramente é o lugar que tem a pior classe política do Brasil de longe. Me falam muito do Amapá, eu vou lá para ver, mas... ali era o seguinte, você pegava um deputado, ele comemorava, ele fazia uma placa gigantesca que ele asfaltava com bloquete, eles chamam de bloquete, que é um paralelepípedozinho, o chão ali de uma rua que estava de terra, muito mal pavimentado, o negócio quebra em 1 ano, já fica todo esburacado, mas ele faz uma propaganda que ele pegou uma emenda e fez aquele pedaço de rua. E aí as ruas da cidade são inteiras tomadas de placas, cada rua com um deputado lançando aquilo. Aquilo é uma vergonha, aquilo é nojento, é uma obra mal feita, tosca, em muitos casos superfaturada. E aí o que mais tem são as placas anunciando. É uma poluição visual de placa de deputado. Obviamente que isso aí é uma degeneração. Isso não é administração política. Então, obviamente que essas pessoas se beneficiam daquele estado de coisas. Tá faltando governo federal, tá faltando governo estadual e tá faltando governo municipal. Não tem governança, tem político. Você tem político, mas você não tem governo. E isso precisa acabar. Renan, até falando nessa parte orçamentária, a gente tem uma dificuldade muito grande hoje, que é a questão das emendas parlamentares, emendas PIX, que até você citou exemplo de shows. Enfim, como que a gente consegue acabar com isso? Porque isso, como você falou, muitas vezes é utilizado como uma forma de angariar votos, né, para o prefeito se reeleger, e a tendência a gente tem visto que tem piorado. Essa já é uma política, já existe há praticamente uma década e isso tem piorado cada vez mais. Olha só, isso virou a regra. Naturalmente, nenhum país sério tem emenda parlamentar. Parlamentares não executam obra, parlamentares não escolhem como é que você vai usar o seu orçamento numa região. Isso surge no Brasil, isso aqui é um pouquinho de história básica, porque o político no Brasil, no legislativo, né, dentro de uma lógica coronelista, ele tem que mostrar que ele cuida da região dele. Veja, em qualquer ambiente em que há um parlamento, a função do parlamentar é defender o interesse da região dele e votar de acordo com seus princípios a favor ou contra um determinado governo, fiscalizando aquele governo. Essa é a função essencial do parlamentar. Porém, no Brasil, em que as coisas são muito coronelistas, é uma lógica meio feudal, a função desse cara é representar e cuidar da região dele. Então ele tem que inaugurar obras da região dele. Então ele manda o orçamento para a região dele e ele executa. Isso não tem nenhum sentido. Só que isso faz parte da realidade nossa. Então, o que nós temos que fazer? Eu não tenho condição de, no meu primeiro mandato, romper com isso. Agora, eu posso usar isso a nosso favor. O que eu quero fazer? Eu quero criar na nossa reforma fiscal, que foi protocolada pelo deputado Kim Kataguiri, um gatilho. E o gatilho é assim, toda vez que na hora de votar um orçamento os deputados reduzem os gastos obrigatórios, que são um grande problema fiscal brasileiro, quando eles reduzem, eles aumentam o meu espaço de gasto discricionário. O que é gasto discricionário? É gasto que eu posso gastar com investimento, com obra, com novos projetos. Pois bem, ele aumentou meu espaço para gasto de investimento. Aí, deste espaço que ele aumenta, ele pode ter um pouco mais de emenda. Paralelamente, eu regulamento a emenda. Então, a emenda só pode ir para o município que estiver cumprindo as metas da Lei de Responsabilidade Gerencial.
o município não pode, se ele não estiver melhorando esses índices, ele não recebe emenda, ele não pode fazer festas, eventos, nada. As emendas, elas têm que ser condicionadas a políticas públicas que o governo federal sabe que funcionam. Porque no fim do dia, a gente precisa que o eleitor entenda, ou quem está nos assistindo, o ouvinte, o político não liga muito se a obra é efetiva ou não. Ele só quer ter o lucro político, ele quer ter a placa com o nome da obra. Se é um posto de saúde, se é um viaduto, ele não liga. Ele liga até, assim, se vai roubar com a obra. Muitos deputados e prefeitos querem roubar a emenda. Isso é regra, isso acontece muito. Mas, do ponto de vista para que serve aquela obra, eles não dão bola. Essas pessoas são parasitas. Então, já que elas existem, e a gente tem que coexistir, assim, ó, vocês vão fazer essa obra aqui, pode botar a placa e divulga essa desgraça, tá? Mas o governo federal vai determinar, vai fiscalizar, e os critérios para que você faça essa obra são critérios que são determinados pela lei de responsabilidade gerencial. Aí, a emenda até existe, o idiota faz a propaganda imbecil dele lá, mas ele não atrapalha o funcionamento do Estado. É isso, porque no fim do dia a gente está lidando com um monte de parasita e ladrão. Haveria um caminho, né? Assim, então, acaba-se com a democracia e não lidemos com esses idiotas. Só que eu sou um democrata, a gente vive num regime democrático, então a gente tem que adaptar ele para entender que o povo vota nesse bando de vagabundo. E me irrita isso, porque assim, eu tô falando aqui uma coisa para vocês, que num modelo ideal não deveria ser assim. Um parlamentar nos Estados Unidos não faz isso, um parlamentar na Argentina não faz isso, mas aqui os nossos parlamentares são mongoloides, são uns imbecis. Tá? E aí eu sou obrigado a ter que adaptar uma coisa, fazer um puxadinho para servir ao Brasil, mas ao mesmo tempo servir ao interesse desse retardado de ter que inaugurar uma obra. Desculpa falar assim, é que essas coisas me irritam, cara. Sabe, você tem que se sentir um idiota tratando com criança. Essa é a política brasileira. Perfeito. Um dos motes da campanha, da pré-campanha, né, é o Prendeu Matou, que é uma frase impactante, mas que tem por trás um projeto de enfrentamento ao crime organizado, né? E aqui na nossa região, ela, diferente do resto do estado de São Paulo, ela tem uma semelhança muito parecida com o do Rio de Janeiro, nessa configuração do crime organizado, né? Eles dominam os morros, dominam as favelas e tem um domínio territorial, digamos assim. Como é que é? Explica melhor o Prendeu Matou e como que isso vai se configurar na prática. Prendeu Matou surgiu durante uma cobertura que eu estava fazendo numa live minha, uma análise renais, do assassinato de um ciclista. Eu lembro do Parque caso. do Povo, em São Paulo. O cara entregou o celular pro bandido, o bandido foi lá e matou ele. E aí, cara, eu falei, pô, o que eu vou fazer? Esse cara prender ou matou? Prender ou matar o cara? Esse tem que ser o destino de um vagabundo. Eu acho assim, cara, bandido que mata alguém na rua, ele tem que morrer. Eu não acho que ele deveria sobreviver. Eu sou a favor da pena de morte para homicida, eu sou a favor de pena de morte para cara que comete latrocínio, para estuprador. Eu não acho que essas pessoas merecem viver. Acho que uma pessoa que roubou teu celular e matou você, esse cara tem que morrer. Não, eu não quero ressocializar esse cara. Tem essas discussões, não, mas a reabilitação, eu não quero reabilitar, eu quero que ele morra. Um cara que matou alguém por causa disso aqui, um aparelho de metal e plástico, esse cara é um animal, esse cara não tem condição de viver. Eu quero ele morto. Mas assim, aí vem as discussões religiosas, né? Ai, não, mas... Enfim, não, deixa elas de lado aqui. Infelizmente, é cláusula pétrea da Constituição, eu não consigo mexer nisso. Mas eu posso aumentar muito as penas. Mas muito, muito as penas. E eu posso outorgar que a ideia do prendeu matou. E aí, paralelamente, vem o direito penal do inimigo. Sim. Que é pegar as pessoas que fazem parte das facções. Aí essas pessoas que fazem parte das facções, nós destruirmos elas através de uma legislação. É uma teoria, uma corrente do direito penal criada por um jurista alemão chamado Günther Jacobs, que motivou a formação de uma legislação especial para figuras e grupos que não aceitam a autoridade do Estado democrático de direito naquele país e que agem cometendo terror e permanentemente violando os direitos humanos de outras pessoas. E aí essas pessoas têm que ter um direito diferente para elas. Que é o que nós vamos fazer com as facções. Eles não vão ter, por exemplo, progressão penal, eles não têm presunção de inocência. Se tem um cara no morro aqui em Santos, que é do PCC e tá com uma arma, esse cara não tem presunção de inocência. Se ele ele é do PCC, as investigações demonstraram que ele pertence à facção. Ele tá ocupando o morro e ele pertence à facção. Se o policial viu, não é que ele tem presunção, ele vai pra cadeia direto. Não tem audiência de custódia, não tem nada. Ele vai pra cadeia direto. As penas serão mais altas e não tem fiança. E o processo será mais acelerado. Ponto. Essa é a ideia. Agora tem a questão de vocês. A questão de vocês aqui na Baixada é uma questão muito complicada, porque vocês têm o pior dos dois mundos. E o que é o pior dos dois mundos? Tem um modelo do PCC, que, por exemplo, lá em São Paulo, até faz ocupação territorial. Estava em Paraisópolis ontem, eles fazem ocupação territorial em Paraisópolis. Mas ela é mais sutil do que o do Rio de Janeiro, ela é mais discreta. Porque eles lavam muito dinheiro com o PCC em São Paulo, é dinheiro com gasolina, é dinheiro com mercado financeiro, mercado imobiliário, com show de funkeiros, etc.
Só que aqui é um lugar estratégico pro PCC. Porque o PCC recebe a droga lá no Mato Grosso do Sul, cruza o Mato Grosso do Sul, cruza o estado de São Paulo inteiro, vem para as favelas, na Baixada. Nas favelas eles pegam essa droga, eles fazem um almoxarifado. Ó, eu preciso mandar aqui para Itália tantos quilos de cocaína. Aí eles já preparam esses quilos de cocaína, já fazem uma acomodação, levam com os barquinhos lá pro Porto de Santos e lá eles colocam dentro de navios, ou inclusive eles soldam no casco do navio essas cápsulas com a droga. Submarino, inclusive. Com submarino e mandam para Europa, para África. É uma operação multimilionária. Dizem que é uma operação bilionária. Então eles precisam fazer aqui tanto a ocupação territorial quanto a ocupação institucional da região. Então vocês têm um pior do modelo do crime organizado paulista com o pior do crime organizado carioca. Eu, como presidente da República, farei uma intervenção aqui na região. Farei, inclusive no Porto de Santos. Toda a região da Baixada aqui tem que ter uma intervenção. A gente tem que passar o rapa nesses caras, que inclusive mataram o policial coisa de 2 anos atrás. Sim. É passar o rapa, matar a geral do crime organizado, quebrar ali o comando que eles têm nas favelas, fazer uma operação dentro do Porto de Santos, sair prendendo executivo, todo mundo que é leniente com isso, porque tem gente lá dentro leniente com crime organizado, e aí você quebra as pernas do PCC, que aí você quebra a operação multibilionária. Só que eu falar isso aqui em Santos, aqui na região, sabendo do perigo, é aquela coisa, você começa a arrumar pra cabeça. Aqui o PCC mata a autoridade, aqui é uma região que o PCC mata mesmo, então é perigoso, mas nós temos que falar o que precisa ser dito. Toda eleição tem assassinato político aqui. Eu já vou passar a pergunta para você, Sandro. Só queria tirar uma dúvida, porque mesmo se a gente tirar o crime organizado dessa equação, a quantidade de crimes que a Polícia Civil soluciona é muito baixa. Então eu queria saber a sua opinião sobre o ciclo completo de polícia, que é aquele modelo que existe no mundo inteiro praticamente, em que a mesma instituição ela cuida de todo o caso, desde a primeira abordagem ao crime até no processo no sistema judiciário, e que ajuda a solucionar uma quantidade maior de crimes. Queria saber sua opinião sobre isso. Não só a mesma instituição, como mesmo os policiais, eles participam do processo inteiro. Quando a gente assiste filmes americanos, né, você sabe, esse pessoal que vai entender, os tiras, eles estão com um caso, aí você mostra o policial se debruçando no caso, e ele quer resolver, e às vezes o policial de um determinado condado, determinada cidade, ele fala, droga, chegaram os federais e roubaram meu caso, porque aí tá rolando o mesmo caso, a mesma investigação pela Polícia Federal, que é nos Estados Unidos é o FBI, e aí eles competem para ver quem resolve o caso. Tem uma competição institucional. Aqui não é assim. Aqui o policial militar, ele faz o trabalho ostensivo na rua, pega um bandido, aí leva para a delegacia civil, aí vai cair num investigador, e aí aquele investigador pode ou não pode andar. O inquérito é super demorado, é super burocrático, ele se repete. E aí depois entra o Ministério Público. É feito para não funcionar, tanto que não funciona, a gente não consegue resolver os casos de homicídio no Brasil. Nós temos que ter um ciclo completo, nós temos que unificar o processo como todo, deixar ele mais enxuto, mais funcional e dar as responsabilidades claras de quem vai acompanhar aquele processo investigatório do começo ao fim, com metas e com responsabilidade. Aí você consegue fazer a coisa andar. Hoje você entrega para algumas figuras um poder discricionário de resolução dos casos, e aí isso às vezes acumula muito trabalho na mão de alguns, ou às vezes acumula, vamos dizer, prerrogativas que fazem com que certos casos sejam escondidos. E eu acho que isso tem que ser combatido. O ciclo completo é fundamental. Renan, pegando o gancho aqui ainda do crime organizado, uma das preocupações das eleições deste ano é cada vez maior o crime organizado influenciar no resultado das eleições, bancando campanhas, obviamente com dinheiro ilegal. Eu queria que, como você reage a esse tipo de situação, e uma coisa que tem sido muito comum aqui nas candidaturas aqui da região é de políticos que têm discursos enfáticos contra o crime organizado, como você, são impedidos de fazer campanha em determinadas localidades. Queria saber como é que você vai reagir no período de campanha, enfim, você vai fazer campanha nesses lugares, enfim, como é que vai ser a sua postura? Eu estou tentando fazer campanha onde eu posso. No Rio de Janeiro eu fui numa área controlada pelo Comando Vermelho, no Ceará eu entrei em áreas do Comando Vermelho, gravei em Paraisópolis ontem uma área do PCC, tenho que andar com segurança, né? Não há como fugir disso, e eu sei que há um risco embutido. Eu acho que esse risco vai aumentar muito quando eu ultrapassar os 10% nas pesquisas, porque aí as lideranças do crime organizado vão perceber, olha, existe um risco real desse cara matar a gente. Vamos ser claros, eu tô avisando que eu vou acabar com os caras, que eu vou prender, eu vou matar eles. Hoje eles olham pra mim com 5% numa pesquisa, 6, 4, e falam, calma, por enquanto não. Por enquanto é o Lula que é nosso amigo, ou o Flávio que, enfim, é amigo dos nossos amigos milicianos. Então tá tudo ok aqui, tá tudo em casa. Agora, se esse cara ganha, esse cara
Então eles têm que, se eles verem viabilidade, eu vou ter que aumentar muito meus gastos com segurança, porque eu acho que a partir dos 10% vão tentar me matar. Eu acho que é um dado da realidade. Quanto isso, outros políticos conseguem fazer campanha, pessoas honestas, vou dar um exemplo, ou mesmo desonestas, mas que não fazem parte do tráfico, conseguem fazer campanha ligada ao tráfico? Em geral, não. Também não. E aí a gente vai falar, tem democracia no Brasil? É óbvio que não, democracia é uma conversa mole, é uma conversa para inglês ver, que fica lá o TSE com o pililinho, não sei se vocês viram isso, uma urna. Eles lançaram ontem, gastaram acho que 4 milhões ou 6 milhões com uma agência, o TSE, que lançou, com esse gasto incrível, um boneco andante, que é uma urna com um rosto, que chama Pililim. Aí eu vou falar, não, Pililim é democracia. Que Pililim, democracia? Não tem democracia, não existe democracia em lugares comandados pelo tráfico. Como é que existe campanha numa favela controlada pelo PCC ou pelo crime organizado, pelo Comando Vermelho? Porque não existe, como é que, assim, quem fiscaliza como está acontecendo a votação ali? A polícia não entra. A urna vai, controlada pelo crime organizado, as pessoas votam ali e a urna volta. Tem democracia ali? As pessoas estão sendo coagidas a votar em um determinado candidato? As pessoas estão seguras em votar em um determinado candidato? Não se sabe. A polícia não consegue controlar. Então, falar que tem democracia nesses lugares é piada. Esses caras estão tirando com a gente. Bem, 11h32, esse foi o primeiro bloco do programa ZR News. A gente vai para o intervalo rapidinho. No segundo bloco, a gente... 11h41, estamos aqui no programa ZR News. Eu sou Diogo Gamberini, participando da bancada comigo, o jornalista Sandro Tadeu e o pré-candidato à presidência da República, o Renan Santos. E Renan, agora eu queria saber como que você vai fazer para o desenvolvimento do país, porque você fez algumas viagens pelo Brasil, dos problemas que você mais encontrou é a questão da infraestrutura, né? E quando a gente toca em infraestrutura, tem um problema também do outro lado do meio ambiente. Por exemplo, lá no Rio Patagós, no Pará, recentemente, tinha um terminal da Cargill que estava sendo hidroviário, que estava sendo feita uma concessão, eles estavam fazendo ali uma cava, né, no rio, e foi invadido por alguns indígenas, né? Aqui mesmo na Praia Grande também ia ser construído um complexo retroportuário, e de repente apareceram os indígenas, perguntaram, mas de onde vocês vieram? Ah, não, nós somos nômades, estávamos lá em São Paulo e agora viemos para cá, então com certeza envolvimento de alguma ONG. Queria saber como que você planeja conciliar essas duas coisas. Primeira coisa, toda ONG internacional, especialmente internacionais, que trabalharam com sabotagem em território nacional, elas vão ser banidas. São uma das primeiras coisas de fazer em mandato. ONG que trabalha com índio, ONG que trabalha com direitos humanos, recebeu dinheiro de fora e está interferindo na política interna, é expulsa. Eu vou dar um exemplo. A lei dos partidos no Brasil me proíbe, eu como partido político, receber dinheiro de iniciativa de um cidadão estrangeiro. Se um americano quiser doar dinheiro para mim, não pode. Tudo bem, é a regra, concordo. Agora, por que uma ONG pode receber dinheiro de fora e fazer isso? Fazer sabotagem aqui dentro? Não pode. É o básico. E a gente fica aceitando isso. O PSOL entrou, por conta da Ferrogrão, com uma ação junto com organizações indígenas, com ONGs ligadas a índio, para barrar o funcionamento da Ferrogrão. E aí eu olhei lá, todas essas ONGs é dinheiro norueguesa, alemão, francês, americano, ou seja, todos os concorrentes da agricultura brasileira, sabotando a gente aqui, usando um marmanjo com uma bermuda da Adidas, um cocar e um iPhone. Ah não, é um índio. Vai pastar. É papo de... Assim, é um vagabundo, em geral um vagabundo, militante desses movimentos, que se fantasia, pinta uns negócios, coopta uns indígenas ali, e aí eles são usados por uma causa política. Uma parte sabe o que está fazendo, e é ladrão, recebe grana pra fazer isso. E não é porque é índio que não vai ser ladrão também. Tem índio ladrão, tem índio criminoso, tem índio que quer ganhar dinheiro, tem índio vagabundo. Não tem que ficar canonizando o cara. Ai, não, porque é um povo... pode ser vagabundo, todo mundo pode ser. Não tem branco vagabundo, preto vagabundo, índio vagabundo. Vagabundo faz parte do ser humano ser vagabundo também. E aí esses caras trabalham junto com essas ONGs para não sabotar. Então, botar a ONG para fora. Passou o licenciamento ambiental. E o novo licenciamento ambiental, essa várzea diminui muito. Tá? O Kim Kataguiri, o melhor deputado do Brasil, ele foi relator por muito tempo. E o projeto que passou, em grande medida, foi através do relatório do Kim. Né? O que passou é a redação do Kim, do gabinete, do time dele. E esse relatório, ele diminui esse poder discricionário que organismos ali têm para ficar barrando, diminuir as compensações. Ele facilita muito você executar as obras. Boa parte dessas obras que a gente citou, elas estavam com licenciamento anterior. A lei nova ela está vigente a partir de fevereiro. Então, você está vendo aqui os últimos gritos de desespero dessas ONGs para tentar barrar o funcionamento delas. Dito isso, uma coisa que as ONGs vão fazer é tentar pegar elementos do novo licenciamento ambiental e judicializar para conseguir decisões que não façam ele valer.
Porque eles querem continuar sabotando o Brasil. Isso é uma política nacional de sabotagem. E nós temos que barrar. Nós temos que evitar de todas as maneiras possíveis que eles consigam barrar o novo licenciamento ambiental. E aí, como presidente da República, IBAMA, FUNAI vão ter que passar aí por um pente fino. Porque se por um lado o IBAMA tem uma função muito importante, que eu sou conservacionista, os biomas brasileiros têm que ser muito protegidos. E a gente vai ter um governo no meio muito duro na preservação dos nossos biomas, na preservação da nossa fauna, da nossa flora, que é algo riquíssimo e fazem parte da nossa identidade. Dito isso, nem meio ambiente, nem questão indígena vão ser usadas para que grupos de esquerda que recebem dinheiro gringo sabotem o Brasil. São duas coisas diferentes. Né? Não pode ter o IBAMA impedindo a gente de explorar petróleo na margem equatorial, que é o que fazem. Ora, é tão maluco esses caras, a picaretagem é tão grande que assim, aqui explora petróleo de todo o litoral de São Paulo ao litoral do Rio de Janeiro. Então aqui explora petróleo. Então aqui pode ter derramamento de petróleo? Não pode ir lá no Amapá? Aqui pode, então? Papo de maluco. Entendeu? Então lá não pode explorar de jeito nenhum. Aqui pode, entendi. Então aqui, se tiver um risco, pode. Lógico que assim, eles não ligam. Eles querem ter um controle político sobre aquela região. Inclusive, a gente sabe que uma parte do dinheiro francês que vem para essas ONGs é um dinheiro de alguém que quer que a França explore ela própria através da Guiana francesa dela, ou a outra Guiana também explorem essas bacias. A gente não explore nada. Não podemos cair nesse papo, uma esparrela de vagabundo. Então esses caras têm que ser botados para correr. Renan, uma pauta permanente aqui do programa ZR News é a questão do custo Brasil. E tem um assunto, além dessa parte ambiental, que é a indústria dos cartórios, que é um assunto que o deputado Kim Kataguiri vem enfrentando, né, de acabar com os cartórios, que é uma indústria que arrecadou em 2024 31 bilhões de reais. Para carimbar papel. Eu queria que você falasse um pouco disso, que esse é um assunto que passa meio abatido, mas afeta todo cidadão brasileiro. Primeiro, obrigado pelo número que você trouxe, tá? O pessoal até reclama que às vezes eu falo em muitos lugares, obrigado pela pergunta. Eu tô agradecendo por você me trazer esse número que eu não sabia que era tão grande. Ou seja, o tamanho de um pedaço da burocracia brasileira é 31 bi. É um business, é um negócio baseado em regulamentar a falta de confiança do brasileiro e viver como uma espécie de um intermediário que é caríssimo. Todo mundo sabe que qualquer atividade cartorial é caríssima. Os custos cartoriais, se for transferir um imóvel de uma pessoa para outra, de uma empresa para outra, é caríssimo. É óbvio que o grosso das atividades cartoriais, eles têm que desaparecer. É óbvio que com blockchain, com assinatura digital, tudo isso tem que desaparecer. Mas óbvio que esses caras, como qualquer coisa que envolva a proteção de um setor no Brasil, eles têm um lobby. E o lobby dos cartórios em Brasília é gigantesco. O Kim conseguiu enfrentar o lobby das autoescolas ali, né, que ele tem um nicho de mercado também gigantesco. E o outro lobby a gente tem que enfrentar o dos cartórios. Não tem sentido esse lobby que impede as pessoas de fazerem negócios umas com as outras. Ah, não, porque eu não confio, você vai ter errado sua assinatura. Não, se uma pessoa deu golpe na outra, cadeia. O cartório parte de uma premissa, que é uma premissa muito brasileira, que é uma premissa ibérica, uma premissa espanhola, portuguesa, que é o do país que não é baseado em confiança. Nos Estados Unidos é assim, você tem pouca regra. Se eu quiser fazer alguma coisa, um negócio com você, qualquer coisa, eu não vou ter muita regra regulamentando. Só que se eu passar a perna em você, se eu descumprir uma norma ambiental, cara, eu vou muito preso. Então é a pena lá bem alta e pouca regra. Então você tem uma maior liberdade de ação, mas se você quebra a regra, a tua punição é alta. No Brasil é o contrário. No Brasil, assim, é muita regra, é um inferno burocrático gigantesco e a punição é bem fraquinha. Então, é o pior dos mundos. Que aí você tem todos os estímulos a ser bandido, porque a punição ela é pouca. Mas se você quer trabalhar honestamente, é uma burocracia colossal. E, logicamente, muita gente ganha no meio. Então, nós temos que inverter o jogo. O jogo tem que ser penas duras e poucas regras. Essa é a lógica de um funcionamento bacana de qualquer coisa. De relações entre civis e relações entre privados e o Estado. Renan, a gente está caminhando para o final do programa, temos aí cerca de 6 minutos, mas eu queria saber de você da relação do Brasil com os outros países no mundo, né? A gente vive em um cenário internacional que vem mudando bastante, de conflitos, o pessoal se industrializando e o Brasil segue numa mão contrária a isso, né? E a gente tem um potencial muito grande, com terras raras, temos um lugar perfeito para lançamento de foguetes, né? Quando a gente fala de soberania, a gente passa por isso. Queria saber sua opinião sobre isso e também de projeção de soft power, porque você também fala muito dessa parte cultural, né? O motor da WEG na no Fórmula 1. carro da Embraer, na equipe de Fórmula 1 brasileira. Exatamente. Queria que você falasse sobre isso, por favor.
A primeira parte da pergunta era... Sobre a relação do Brasil nesse cenário internacional. Perfeito. Olha só, para todo mundo entender, o Brasil ele sempre teve... Eu odiava estudar a história na escola. Eu lia os livros de história da escola. Quando chegava para minha mãe os livrinhos lá, do livro do ano de idade, da quinta série, sexta série, eu pegava o de história e eu lia em uma semana. E eu achava as aulas um saco. Porque as aulas, né, todo o processo de colonização brasileira, e inclusive o Brasil como Estado-nação próprio, ele era dividido em ciclos. Então você tinha o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana, o ciclo do ouro, ciclo do café, borracha, industrialização. Ou seja, a gente não estudava a nossa história, estudava ciclos. Só que já que está na nossa cabeça o negócio dos ciclos, eu chego aqui, já vamos falar que estamos no ciclo das terras raras. Que assim, descobrimos que nós temos, vamos dizer, elementos esquisitíssimos da tabela periódica, né? Disprósio, inúmeros outros. Fiquei com disprósio na cabeça, porque Elon Musk precisa muito de disprósio. Mas são, vamos dizer, elementos da tabela periódica, elementos raros, que têm propriedades luminescentes, catalíticas, né, ou magnéticas. E elas são utilizadas para as aplicações mais específicas na área de tecnologia, seja para foguete, seja para semicondutor, seja para motor elétrico, baterias, drones, armas de altíssima precisão. Os que têm propriedade luminescente são usados nisso. Então, você tem inúmeras aplicações que desenvolvem indústria bélica, que desenvolvem indústria que tem altíssimo valor agregado e que vão depender do Brasil e da China em última instância, porque são os países que têm as maiores reservas. A China tem reservas maiores que as do Brasil, só que o Brasil tem muitos componentes específicos para muitas áreas de alto valor agregado. Os Estados Unidos não têm tantas terras raras e já estavam para trás da China nessa operação toda. O que os Estados Unidos querem fazer? Eles querem montar uma cadeia global em que eles extraem as terras raras de algumas nações, especialmente o Brasil, e eles vão produzir esses componentes de alta tecnologia e valor agregado lá, um pouco na Inglaterra, que eles estão em parceria. E aí, para fazer isso, o Donald Trump, inclusive, comprou 10% que eu sou péssimo em falar Earths. Meu inglês até é bom, mas ele dá 10% da US Rare Earths, que é a empresa americana de terras raras. Ele comprou 10%. Ou seja, o governo americano estatizou 10% de uma empresa. E por quê? Porque ela é estratégica nessa geopolítica das terras raras. E ela que comprou a mina em Goiás. Se a gente deixar as coisas como elas estão, os Estados Unidos vão extrair esses componentes, vão mandar eles como concentrados para os Estados Unidos, aí eles vão fazer um ímã aqui, um ímã lá, o ímã vira um motor, vira uma bateria para um drone, vira um componente militar, e a gente fica aqui mandando a terra rara para fora. Algumas famílias vão ficar multimilionárias vendendo isso, que são sempre isso, as oligarquias brasileiras, e a gente fica aqui chupando o dedo. Não. Nós temos que ter uma reforma de competitividade pesada, fazendo com que vale a pena você construir toda a indústria de drone, toda a indústria de semicondutor, aqui em parceria com eles, com transferência de tecnologia, igual a China fez com os Estados Unidos há muito tempo. Diminuímos o nosso gap para o primeiro mundo, desenvolvemos também uma indústria bélica, porque o pessoal tem que estar no ouvido para você entender, o mundo vai entrar em guerra nos próximos anos. O mundo não ficará esse mundo bonitinho, esse mel na chupeta que a gente está vivendo aí há uns 50, 60 anos. Já está mudando, né? Muito. E a gente tem que se preparar para esse mundo, se a gente quiser ser um país sério. E isso vai nos dar chance de um crescimento econômico, de ganho de competitividade, de trazer capital humano de alta qualidade, de melhorar regiões diferentes do Brasil, o que não coloca novamente no jogo. Veja só como o Brasil é abençoado. Mesmo fazendo tudo errado, a gente pode se recolocar no jogo. Dito isso, ao se colocar no jogo, aí entra o soft power, que é, nós precisamos investir em produtos e marcas brasileiras fora do Brasil e vender o estilo brasileiro de ser, o Brazilian Lifestyle, que coloca o Brasil como um mediador cultural e político entre o primeiro mundo, o dito ocidente, e o sul global. E o Brasil é o país por excelência nisso. O Brasil é admirado tanto pelo sul global quanto pelo mundo ocidental. O Brasil é diferente dos Estados Unidos. Um africano gosta do Brasil, uma pessoa no Oriente Médio gosta do Brasil. Por isso que você não tem que ficar comprando essas brigas que os Estados Unidos compram, do tipo, a direita brasileira quer puxar o saco de Israel desesperadamente. E eu acho que Israel tem o direito de existir e se defender. Eu defendo todo o direito de defesa de Israel. Dito isso, o Bolsonaro fica falando, não, a capital tem que ser em Jerusalém, não sei o quê. Não precisa arrumar essa briga toda. Só falar, não, Israel tem direito de autodefesa. Mesma coisa o Lula que fazia o caminho contrário, que quer destruir Israel. A gente não precisa comprar essas brigas dos outros. A gente pode ser um país bem quisto pelo mundo. E essa é a nossa função. É uma função boa de soft power. Mas de um lado soft power e do outro indústria de defesa. São as duas coisas. Não, a gente tem... Sandro, acabou o tempo, é 11h55, a gente tem que encerrar o programa. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje. E se sobrou alguma dúvida,
as pessoas podem tirar hoje presencialmente com você, que vai ter um evento que você vai ter um happy hour, né, que vocês chamam. Hoje às 19 horas no bar, no meu lugar bar. Vou estar com a Monielle, vou estar com o nosso time todo aqui da Baixada. Vamos trocar ideia. Vamos lá, pode me fazer perguntas, pode fazer pergunta pra galera. A gente é muito aberto e vai ser um prazer trocar ideia com a galera. Sim, muito obrigado, Sandro. Muito obrigado pela participação de hoje. Grande programa. Obrigado, Diogo, pelo convite. Um abraço a você, ao Thiago, ao Renan. Sucesso aí nessa jornada e um abraço a todos. E a gente não faz nada sozinho, né? Quero agradecer a equipe que está aqui, que trouxe o Renan, a Monielle, o Caio. Como que é o nome do assessor? O Riso? O Riso e o produtor Fernando. Também agradecer ao pessoal do Núcleo aqui de Santos, no Cadu, que sempre facilitou esse contato. A Lari também da assessoria da Amanda Vettorazzo. Pessoal, foi um prazer, programaço hoje.